Você cuida dos seus cabelos, mesmo não tendo nenhuma doença? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para mais esse conteúdo exclusivo. Pessoas que não têm doenças no couro cabeludo, que não têm queda de cabelo, também precisam de cuidados específicos com os seus fios de cabelo. Não é porque a gente não tem nenhuma doença que a gente vai deixar de cuidar dos cabelos. O cabelo, ele é uma manifestação, na verdade, ele é uma estrutura orgânica muito relacionada à vaidade. Nós sabemos que o cabelo ele representa diversos nichos sociais. As eras históricas sempre mostraram pra gente que os cabelos têm cortes diferentes, enfim, e os cuidados com o cabelo são necessários pra gente manter uma qualidade dos fios. Quando a gente fala de tratamento para o cabelo e não relacionado a uma doença do couro cabeludo específica, nós estamos falando de uma questão cosmética dos nossos fios. O fio do cabelo, ele tem uma estrutura muito importante que protege contra alguns danos específicos. Se a gente for olhar o nosso fiozinho do cabelo, olhar o fio do cabelo no microscópio, nós vamos observar que a estrutura do cabelo ela é formada por escamas de pele, escamas de queratina, que são dispostas umas sobre as outras como se fosse uma escama de peixe ou como se fosse um telhado, com as telhas, enfim. E é importante isso por quê? Porque essas estruturas elas estão relacionadas à impermeabilização dos nossos fios. Quando a gente tem um fio de cabelo muito danificado, é comum que a gente observe às vezes na TV, enfim, se você tiver a oportunidade de olhar no microscópio, que essas escamas elas estão abertas, elas abrem como se fossem as telhas de um telhado e permite a entrada de água, substâncias químicas. Isso acontece muito, por exemplo, quando se realizam alguns procedimentos cosméticos, como tinturas, alisamentos, chapinha, enfim. E justamente por isso, sabendo dessa questão, é importante que a gente cuide do cabelo. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai tratar do cabelo, é importante que você evite alguns tipos de dano, que nós chamamos de danos térmico, hídrico e químico. O que é o dano térmico? Dano térmico, como o próprio nome diz, é o dano no cabelo provocado por temperatura. A alta temperatura ela consegue quebrar essa estrutura molecular do cabelo, como por exemplo, chapinha e secador de cabelo muito quente. Então a orientação para secador de cabelo sempre é manter uma distância de aproximadamente 15 centímetros do cabelo e uma temperatura um pouquinho mais amena, né? Eu sei que às vezes na correria a gente quer secar o cabelo mais rapidamente, mas isso provoca dano e, consequentemente, a quebra do fio. A chapinha, por sua vez, também provoca dano térmico, então é muito importante que você utilize alguns produtos, como, por exemplo, os protetores térmicos. Existem diversos tipos de protetores térmicos para serem aplicados no cabelo antes de uma chapinha. Existem produtos dermatológicos específicos para isso, de alta qualidade. Com relação ao dano hídrico, que é a entrada excessiva de água nos cabelos, quando o cabelo ele é submetido, por exemplo, a uma química ou você fica muito exposto ao sol, enfim, a queratina do fio abre e entra muita água no fio. É errado a gente pensar, nossa, o cabelo precisa hidratar. Tudo bem, ele precisa de uma certa hidratação, mas não muito intensa, porque quando a água entra dentro do fio, ela dissolve aquele fio, ela quebra e o fio fica de péssima qualidade. Como que a gente faz isso? Nós utilizamos alguns produtos que são substâncias que nós chamamos de insolúveis em água, como alguns óleos, como alguns cremes para proteção desse fio. Então, se você tem um fio que está pigmentado, que está tingido, que teve alguma química, a orientação é fazer um procedimento chamado de pré-pull. O que significa isso? Que é antes do shampoo, pré-pull, que é a aplicação de alguma substância oleosa no fio do cabelo antes do uso do shampoo. Normalmente a recomendação dermatológica mais fácil, mais simples e de fácil acesso é o óleo de coco. É um produto extremamente caseiro, você pode comprar no supermercado, você pode comprar em qualquer tipo de loja, o óleo de coco que a gente come mesmo. E você aplica no cabelo, fazendo movimentos de baixo para cima, aplicando um pouco nos fios de cabelo e esperando aí aproximadamente uns 10 minutos e depois enxaguando o cabelo com um shampoo de qualidade, que nós já vamos conversar sobre isso. E nós temos, por fim, o dano químico, que é provocado por pigmentos, tinturas, alisamentos, principalmente com formol. O alisamento com formol ele é extremamente danoso
Nós não recomendamos o uso do formol, do formaldeído, porque inclusive ele é uma substância classificada como carcinogênica, ou seja, ele é uma substância que pode provocar câncer, tá? Aqueles alisamentos com hidróxido, alisamentos japoneses, enfim, existem vários tipos. Evite, né? Existem outras formas da gente fazer isso, com aqueles alisamentos não permanentes, mas o alisamento químico, os danos químicos, eles normalmente são irreversíveis. E aí não tem jeito, o cabelo quebrou, ele só vai voltar ao comprimento depois que ele crescer de novo. E aí o cabelo precisa crescer sem o estímulo, sem o dano químico. Quando você tem um cabelo danificado quimicamente, uma das formas de se tratar isso são com shampoos à base de queratina. Existem diversas linhas e diversos produtos dermatológicos que podem ser utilizados, mas aí isso tem que ser conversado no consultório de dermatologia para o dermatologista poder prescrever e poder orientar qual é o melhor produto. Em todo caso, na dúvida, não faça nada no seu cabelo. Procure um médico dermatologista para a gente poder te orientar. Evite a aplicação de substâncias esquisitas ou que você não conhece. Eu fico à disposição e até a próxima.